Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e esse aqui é o boletim da guerra da Ucrânia. Esse aqui está sendo um boletim gravado, porque, de novo, eu estou em deslocamento no horário que a gente costuma fazer os nossos boletins, às 21 horas. Hoje eu vim conversar sobre dois problemas que a Ucrânia está sofrendo. Mais uma cidade que está sendo atacada pelos russos, ou seja, está sendo cercada pelos russos e se transforma no novo bastião de resistência da Ucrânia. Também vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com Vuhledar, que foi uma situação bastante parecida. Então, qual que é o cenário? A gente vê a Rússia avançando devagar, mas num ritmo bastante constante, tomando diversas cidades no leste da Ucrânia. A parte boa é que, para eles tomarem a Ucrânia inteira, eles vão levar décadas, talvez centenas de anos para ir nesse ritmo que eles estão indo. Mas isso também, essa simples comparação, não acaba com o drama daquelas pessoas que estão sendo conquistadas e da grande perda de vidas ali naquela região. Então, falar sobre Vuhledar, vamos falar sobre Selidov e falar um pouquinho também sobre a evolução ali na batalha no sul do Líbano. Então, vou começar aqui projetando nosso mapa de hoje. A gente tem aqui a cidade de... essa aqui é a frente de Pokrovsk. Na verdade, a gente aqui está marcando a cidade de Vuhledar, que foi o que aconteceu aqui no começo da semana. Eu acabei fazendo a última live na terça-feira passada, não falei para vocês de Vuhledar ainda. Repito, para quem chegou agora, essa está sendo uma live, uma apresentação gravada. Bom, essa daqui é a cidade de Vuhledar. Ela tinha sido palco de algumas das maiores batalhas de tanques da guerra da Ucrânia. No início de 2023, toda uma brigada russa, uma brigada inteira russa, cerca de 5.000 homens, foram dizimados tentando invadir essa cidade no início de 2023. Mas há mais ou menos uma semana e pouco, essa cidade acabou sendo cercada por tropas russas, como a gente vê aqui nesse mapa do Deep State, que é uma organização não governamental que faz o mapeamento da evolução do campo de batalha com mapas bastante precisos. Então, vocês veem aqui nesse mapa, na região central do mapa, a cidade de Vuhledar, que tinha sido cercada por leste, oeste e sul, restando apenas a rota de escape do norte, para os ucranianos fugirem para essa cidade de Bohoyavlenka. E foi isso que aconteceu no último dia 1º, terça-feira. As tropas ucranianas, depois de 2 anos resistindo nessa cidade, nesse bastião, não tinham mais como resistir. Se vocês olharem aqui as fotos de Vuhledar, ela já estava bastante destruída, não tinha muito mais o que resistir, não tinha muito mais o que proteger nessa região. Era mais uma cidade simbólica, porque a Rússia já tinha tomado toda essa área. Para que servia Vuhledar? Para você justamente pegar uma estrada. Ela aparece de forma tênue aqui no mapa, ao longo de um rio, aqui ao sul de Vuhledar, e ela consegue, ela era aí o último foco de resistência dos ucranianos para que os russos não avançassem mais para o oeste. Ela não tinha uma importância logística tão grande. Você tinha algumas estradas importantes que levavam para o norte aqui dessa região, mas não necessariamente os russos já estavam batendo por fogos, ou seja, batendo por artilharia toda essa região. Então não era um grande problema, não vai ser uma grande conquista em termos logísticos e militares para os russos, mas é uma conquista para os russos no ponto de vista simbólico. Ou seja, a principal batalha de tanques já tinha acontecido aí no início de 2023. Em julho de 2024, as forças russas de novo cercaram a cidade, fizeram um ataque massivo com blindados e foram repelidos pelas forças ucranianas. Então era aquela coisa, ficou 2 anos resistindo a todo tipo de investida da Rússia. A queda dessa cidade acaba sendo aí um marco bastante simbólico negativo para a Ucrânia, infelizmente, mas do ponto de vista aí humanitário, essas tropas que estavam aqui, elas sobreviveram para lutar em outro dia. Então, retraíram mais aí para o
Boroyavlenka por rodovias aí vicinais. A rodovia principal já estava tomada pelos russos, eles conseguiram escapar por rodovias de terra aí vicinais e conseguiram chegar na próxima linha de defesa. Mas é mais um cerco que se fecha, mais uma cidade que se perde aí na ofensiva russa. Essa daqui é o mapa atual, ou seja, você tinha aqui a cidade cercada, já está completamente na área dos russos. Você tinha uma brigada blindada ucraniana aqui, defendendo, ela não foi destruída, ela se retraiu para uma linha mais afastada, ou seja, ganharam tempo, mas perderam essa cidade. Os russos, eles destroem as cidades antes de conquistá-las. Não é o que aconteceu com Selidov, ou o que está acontecendo com Selidov. Vamos falar um pouco disso. Essa daqui, de novo, aqui a frente leste dos ucranianos, e agora marcado onde fica a região da cidade de Selidov. Todo esse saliente, essa cunha aqui russa que está entrando dentro do território ucraniano, visava a cidade de Pokrovsk, mas já faz um tempo que Pokrovsk, que a tropa russa não avança para Pokrovsk. Então vocês podem ver nesse mapa aqui, essa é a situação do dia 25 do mês passado. Vocês veem aqui mais acima Pokrovsk, nesse entroncamento rodoviário aqui bastante importante. Aí sim uma cidade de importância logística e militar bastante grande para a Ucrânia, que a Ucrânia não pode perder. E a gente via todo esse esforço russo. Se vocês verem essa mancha russa aqui, essa mancha laranja avermelhada aqui que está no mapa, os russos praticamente fizeram esse avanço entre o mês de julho e agora o mês de setembro, ou seja, foi um avanço muito rápido que eles fizeram. Todo mundo imaginou que eles estavam indo direto para Pokrovsk, mas na verdade agora a gente vê que eles estão rumando para essas outras regiões, principalmente para Selidov, que eu marquei aqui. Ela está prestes a ser cercada, ou seja, ela está em rumo de ser cercada. A gente via aqui todo esse bolsão aqui embaixo também na cidade de Rimki. A gente está vendo que os russos estão tendo muita dificuldade de tomar Rimki. Então, há mais ou menos uns 10 dias, a gente viu essa flecha vermelha aqui mais no meio do mapa, que eles, do nada, fizeram essa cabeça de ponte que se fala, ou seja, essa cunha aqui no território ucraniano. Eu imaginei e falei aqui com vocês que provavelmente isso era uma tentativa de circular, ou seja, de cercar Selidov, mas eles começaram a rumar para o sul. Aí parecia que eles estavam rumando aqui para Rimki, mas agora, de novo, parece que é Selidov mesmo. Então, essa daqui era o mapa do dia 25. Vamos ver o mapa atual, para vocês verem aqui como que essa cidade aqui de Surokuini, ela já tá praticamente na mão dos russos, já foi tomada pelos russos. E vocês veem como Selidov está aqui já cercada por norte, por leste e por sul. Então, a situação de Selidov está muito difícil, está muito mais difícil do que a de Pokrovsk, por exemplo. A gente tem, essa cidade está sendo evacuada, toda a população está sendo retirada, ela está sendo bombardeada frequentemente por bombas de aviação, aquelas gliding bombs, e por drones. A cidade não está tão destruída ainda, mas já é praticamente uma cidade fantasma. Ela era uma cidade de cerca de 21 mil habitantes, em níveis pré-guerra. Agora há poucas pessoas, há um esforço muito grande da polícia ucraniana para tentar retirar os moradores que ficaram, mas mesmo o que chega de relatos ali da frente de Selidov é que a polícia tem pouco tempo para chegar. Eles chegam com uma lista de moradores, vão indo de casa em casa. Se o morador não está ali esperando eles para ser evacuado, eles vão embora, porque eles têm uma janela muito pequena de tempo antes de serem detectadas pelos drones, ou a cidade está sempre, e aí é uma loteria, a cidade está sendo alvo de bombas de aviação, ou seja, bombas muito destruidoras, que destroem aí prédios inteiros. Então está muito difícil a situação, praticamente não tem mais nenhuma atividade civil. Era Selidov era uma cidade aí de mineradores, assim como Vuhledar, e agora praticamente só restam as tropas ucranianas que vão tentar resistir o máximo possível nessa região, enquanto
enquanto a população civil é retirada. Mas o nível de destruição ainda não está tão grande como em Vuhledar ou como em outras cidades que a gente viu, Bakhmut, que foi, por exemplo, bombardeada por meses. Selidov está sendo bombardeada aí há poucas semanas, então ela não está completamente destruída. Você vê prédios intactos, vidraças não estilhaçadas, mas as tropas russas estão a cerca de 1,5 quilômetro dos limites da cidade. Então é muito provável que esse seja o próximo esforço de ataque da Rússia, e está ficando bastante complicado. A gente tem ali tropas bastante experientes da Ucrânia tentando resistir em Selidov, mas se talvez ela venha a ter aí o mesmo destino que a gente viu em Vuhledar, e esse avanço parece mais rápido. As forças russas, elas parece que, segundo análises do Instituto de Estudos da Guerra, que é um think tank americano, eles disseram o seguinte: todas as reservas russas, elas estão sendo concentradas principalmente nesse avanço que a gente está vendo aí no mapa. Então, tudo que a Rússia preparou de novas tropas para atacar nesse verão foram concentradas nessa frente que a gente chama de frente de Pokrovsk. É claro que não teve toda a força que a Rússia esperava, porque a gente teve lá o ataque em Kursk. Então, muitas das tropas novas que estavam sendo formadas, elas deixaram de vir aqui para Pokrovsk e foram para a região de Kursk. Não significa que, mas também não aconteceu o que os ucranianos queriam, que fosse retirar tropas que já estavam lutando aí em Pokrovsk para ir retomar o território russo que foi tomado pelos ucranianos. Isso também não aconteceu. Então ficou ali no meio do caminho. A gente não tem muitas novidades ali também da região de Kursk, não teve grandes ganhos de território ou perdas de território naquela região. Então, o que a gente viu principalmente foi nessa semana foi a tomada dessa cidade de Tsurukuini, a tomada de Vuhledar, que estava há muito tempo aí cercada pelos russos, e agora a gente vê um novo cenário de guerra, um novo bastião de resistência ucraniana, que é essa cidade de Selidov. Essas são aqui as novidades no campo de batalha. No campo político não teve muita novidade, no sentido de que a Ucrânia ainda não conseguiu a autorização para usar as armas de longo alcance dentro do território russo, armas de longo alcance que haviam sido enviadas pelos americanos e pelos europeus, como os mísseis Storm Shadow e como os mísseis Atacams. Então, não tem ainda uma decisão do lado dos americanos, do lado do Ocidente, porque o russo ameaçou mudar a sua resposta nuclear, ou seja, de novo, ameaçou usar armas nucleares. Então, essa frente política também está parada. Bom, vamos falar um pouco aqui também de Oriente Médio. Aqui eu tinha colocado essas duas. Esse aqui é a direção do movimento que a gente... Então, vocês viram Selidov aqui, como que era a situação há 10 dias atrás, Selidov cercada, e o provável movimento das tropas russas aí nos próximos dias para cercar essa cidade. A gente tem aqui o mapa de Israel e do sul do Líbano. A gente tinha... Essa daqui era a visão de segunda-feira, que era o primeiro dia de incursões aí de Israel na área do Líbano. Então, eu tinha colocado aqui em tracejado vermelho, onde seriam as prováveis áreas de invasões, porque tinha muitas tropas israelenses sendo vistas nessa região e os bombardeios onde aconteciam. E aqui era o provável vetor de entrada dos israelenses. Foi aqui, mas não só aqui. Esse daqui é o mapa que a gente vê de onde realmente aconteceram as entradas israelenses. Então, a gente estava falando aqui de possivelmente a entrada nessa cidade de Rimash, mas a entrada dos comandos e das forças especiais israelenses e de blindados foi mais aqui para o leste, em direção a essa cidade de Bint Jubaiel. Então, a maioria das forças israelenses nessa região tentando fazer uma buffer zone, uma zona tampão, procurando túneis subterrâneos, depósitos de armas e pontos de lançamentos de foguetes. Mas isso aqui é só o início, pessoal. Parece que existe aí um debate dentro das forças israelenses
de que essa invasão, que ela seria confinada e só essa parte de fronteira, ela pode subir muito para dentro do território libanês. A gente vê aqui também uma área mais ao norte, que a gente imaginou que seriam os ataques, e o que aconteceu na realidade, aqui, ó, considerem só a parte azul aqui, mais da esquerda, o que está à direita, que é território israelense. Então é só essa faixinha mais estreita aqui no lado esquerdo, que é onde, né, em direção a essa cidade de Eit Tabeit, é onde houve as incursões de forças israelenses. Então, provavelmente, o que está se imaginando aí é que vocês veem aqui toda essa área vermelha aqui do mapa, tudo que está abaixo, aqui nessa área vermelha, está acima do rio Litani, está em branco, e o que está abaixo, essa área que era para ser a área desmilitarizada, que tinha tido um acordo desde 2006, da última guerra em que Israel invadiu o Líbano. Então, toda essa área deveria ser uma área desmilitarizada, mas não, ela acabou cheia de terroristas do Hezbollah. Tinha uma missão de paz da ONU que não conseguia impedir a presença dos terroristas aí. Então, os israelenses já estão mandando a população civil passar do rio Litani para norte desse rio, sair de toda essa área, que seria a área desmilitarizada. Então, é possível que a gente tenha aí uma extensão das ações israelenses para retomar toda essa área aqui que está em vermelho, que era a área desmilitarizada aqui. Deixa eu ver, vocês conseguem ter uma noção melhor dela aqui nesse mapa. Então, é possível que não está muito claro ainda qual que vai ser a extensão dessas ações israelenses e qual que é o objetivo final de Israel. Um objetivo que seria adequado. A gente sabe que o Hezbollah ele tem praticamente o controle político do Líbano. Se a gente tivesse uma ajuda dos Estados Unidos, do Ocidente, para que o Líbano conseguisse se livrar de uma vez por todas da presença dos terroristas do Hezbollah. Talvez o Líbano, ao fim desse conflito, pudesse ficar, de fato, responsável por essa área desmilitarizada aqui no sul do país, mas não uma coisa que o Hezbollah pudesse fazer o que quisesse, mas que tivesse um controle, de fato, das tropas libanesas e que o governo voltasse a ser libanês e não do Hezbollah. Mas isso a gente ainda tem bastante para analisar, essa ofensiva está bastante no começo ainda. Bom, é isso aí, gente. Esse daqui é um boletim mais curto. Vamos ver se em breve a gente faz uma live aqui com que a gente possa responder as perguntas, que a gente possa debater aqui com os nossos amigos da comunidade do EURISC. É isso, agradeço a todos e desejo uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. A gente se vê aqui no canal no fim de semana. Um grande abraço a todos aí.